Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Peçamos a graça de Deus para que possamos, ao longo desse dia, glorificar o nome do Senhor, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas ações. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 11 de Lucas, versículos do 37 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. E o detalhe é que este fariseu está mais preocupado nos rituais de purificação das mãos antes da refeição e percebe que Jesus não lava as mãos antes da refeição. Ele talvez não esteja tão preocupado com a presença de Jesus na sua casa, mas no cumprimento de rituais e costumes que muitas vezes nos rouba a oportunidade de aproveitar na nossa casa, no nosso coração, a presença salvadora de Jesus. E é interessante que Jesus não quer dizer aqui que não seja importante lavar as mãos, né? De fazermos a higienização, tanto das mãos como de objetos, principalmente em tempos de pandemia. Agora, o que Jesus chama a atenção no Evangelho de hoje é que nós temos a tendência de olhar somente o externo, de olhar aquilo que é somente por fora, a casca que muitas vezes nós criamos em nós mesmos, para que as pessoas não vejam o que há no nosso interior, no nosso coração. E é interessante também que possamos aprender com esse Evangelho de hoje que o que purifica as pessoas é o amor e a misericórdia. Não são os nossos julgamentos, não são as coisas que nós observamos de erros que as outras pessoas cometem. Fico triste quando eu vejo alguém que, por exemplo, participa da missa e não está atento àquilo que está sendo proclamado no Evangelho, na homilia que o padre faz. E ao sair da missa, ao invés, se é de comentar alguma coisa, que comentasse a respeito do ensinamento que recebeu daquele Evangelho, daquela palavra daquele dia. Mas muitas vezes os nossos comentários, quando saímos de uma missa, é sobre a roupa que determinada pessoa estava, né? Ah, fulana, você viu a blusa que fulano estava? Como é decotada, como é isso, como é estrambólica? Ao invés de observarmos o que é que aquele Evangelho, o que é que a mensagem daquela Eucaristia trouxe para a minha vida. Então, às vezes, nós estamos na missa, mas estamos observando aquilo que é externo. Não nos concentramos, de fato, naquilo que Deus quer nos falar, naquilo que Deus quer mudar na nossa vida. Quando estamos, citei a missa, mas em qualquer outro lugar que nós estejamos, é importante olhar os sinais de Deus. Até mesmo em coisas simples, né? No pôr do sol, na natureza, nos acontecimentos da vida. O que é que Deus tem a me dizer diante daquela situação? Outra coisa que o Evangelho nos fala hoje é que temos a facilidade de julgar as pessoas por aquilo que elas externamente nos
nos repassa, né? Nós temos essa mania de somente olhar e julgar aquilo que é externo. Quantas vezes nós já julgamos as pessoas sem, de fato, conhecê-las? Às vezes, determinada pessoa, nós criamos uma antipatia e já taxamos a pessoa, aquela pessoa tem a cara muito feia, muito fechada, aquela pessoa é muito besta. Mas quando nós conhecemos de fato a pessoa, mudamos de opinião, porque passamos a conhecer também o seu interior, passamos a conhecer as qualidades que aquela pessoa tem. Então, por isso que nós não devemos julgar as pessoas somente externamente, sem que tenhamos a oportunidade de conhecê-las. Isso também acontece ao inverso, né? As pessoas não devem nos julgar sem antes nos conhecer. Estabelecemos critérios, né, para analisar as pessoas e muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. É fácil a gente julgar o outro, né? É fácil a gente apontar os defeitos dos outros, mas temos dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, de olhar aquilo que precisa ser modificado em nós. E para finalizar esta reflexão, eu gostaria de perguntar a você que está acompanhando agora esta reflexão do Evangelho. Se Jesus fosse jantar na sua casa, qual seria a sua reação? Seria diferente dessa do fariseu ou você também estaria preso a somente aquilo que é externo? Hoje, com o mundo virtual, né, as pessoas muitas vezes deixam de aproveitar as coisas simples da vida porque estamos preocupados com o externo. Por exemplo, quando nós vamos viajar, não estamos talvez preocupados em curtir o ambiente que nós estamos. Por exemplo, se você vai para a praia, o interessante é que você curtisse ao máximo o ambiente, né, da praia, o barulho do mar, né, a natureza que está ali à volta. Mas o que é que muitas vezes nós fazemos? Nós estamos preocupados com a selfie que temos que tirar. Nós estamos preocupados nas fotos que nós temos que postar nas redes sociais para impressionar as outras pessoas. Então, vivemos em função daquilo que é externo e esquecemos de viver para nós mesmos. Às vezes nós vamos para um restaurante, para uma pizzaria ou para qualquer outro lugar que seja, e ao invés de conversarmos com as pessoas que temos a oportunidade de estar com elas, estamos muitas vezes tirando foto das comidas para impressionar alguém que não está conosco naquele ambiente. Então, o externo muitas vezes tem um poder muito grande sobre nós. Estamos preocupados com o exterior e não voltamos o nosso olhar para nós mesmos. Então, precisamos ter esse cuidado. Claro, as redes sociais são boas desde que nós saibamos usá-las, né? Elas muitas vezes nos aproximam de pessoas que estão distantes, mas em compensação nos afasta das pessoas que estão perto. Então, que nós possamos saber dosar isso, saber usar de fato a tecnologia, mas não esquecendo de que a presença de Deus na nossa vida não pode passar desapercebida. Possamos aproveitar mais a vida, possamos aproveitar mais os momentos que nós tenhamos em família, porque eles não voltam mais. Quando seus filhos crescerem, você talvez desejasse ter a oportunidade que tem hoje e provavelmente não terá. Então, por isso que nós precisamos aproveitar cada segundo e não dar tanta importância àquilo que é externo, mas estarmos interiormente conectados em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais ao meio-dia nós teremos a Missa da Graça lá na Igreja Matriz. E desde já convidamos para que você possa participar e rezar conosco. Um abençoado dia, uma ótima terça-feira e até amanhã para mais uma reflexão do Evangelho do dia.